Porque hoje a nossa busca aqui é melhorar, né? Por exemplo, a escola que o meu avô sentou é diferente da escola que eu estudei hoje, né? Então tudo isso eles buscaram melhorias. Então eu também busco isso, né? Tive o privilégio de ter uma formação, estou concluindo uma formação que eu fui buscar muito distante daqui, para mim voltar para cá, para que a gente inspire outras pessoas, né? Porque eu já venho inspirado de uma geração que sempre viveu aqui, que sempre coletou, que sempre comeu das coisas daqui e está aqui hoje, está viva. E a gente tem uma história, né? Então a gente precisa fazer com que as nossas comunidades elas se permaneçam mesmo, porque essa área ela é real, ela é física, e se a gente não cuidar dela, ela vai sumir um dia. Numa floresta comunitária é assim, se prioriza o coletivo. E quando eu falo de coletivo, eu não estou falando só das pessoas, mas de todas as formas de vida que constituem a floresta. Nos últimos episódios, a gente já viu como a Resex e o trabalho com o manejo transformaram a realidade dessa comunidade. Mas e agora? E daqui para frente? Quais são os planos para o futuro? E como a sustentabilidade se relaciona com isso tudo? Vem comigo que eu vou te dar todas essas respostas. Quando a gente entrou aqui, começou nessa área aqui, aí a gente não via animais, a gente não via guariba, a gente não via veado, a gente não via a própria pegada da onça. Aí hoje, depois de 2 anos a gente dentro da área, a gente já vê muito, por incrível que pareça. Para potencializar ainda mais o trabalho realizado na região, dar mais poder de negociação na venda da madeira e investir em áreas como saúde e educação, foi criada a cooperativa da Resex Arioca Proanã, a Comat. A criação da cooperativa foi a necessidade para fazer a comercialização da madeira, né? Porque se a pessoa vendendo no comércio interno, cada produtor indo vender, ele entregando para o atravessador é muito difícil, porque ele chega lá e não consegue dar um preço, um valor que compense o produto deles. E através da cooperativa, você entrega o seu produto na cooperativa, ela vai buscar mercado lá fora para comercializar o produto por um preço mais justo. E hoje a gente está trabalhando com aproximadamente 35% de toda a venda do manejo para retorno social, ou seja, qualquer comunidade de dentro da área da Resex hoje que ela se vê com necessidade específica para se trabalhar de uma forma coletiva ali, seja ela para construir um posto de saúde, seja ela para reformar uma escola até, que haja visto que não é uma competência da cooperativa, né? É uma competência do poder público, mas por ter o manejo a gente se preocupa com isso. Então são decisões coletivas que a gente decide, né? O principal resultado dessa parceria é como a gente encontrou a organização dessa comunidade, né? Como o empreendimento estava sendo gerido, e após a parceria como ele está atualmente, né? A gente tem uma cooperativa criada, né? E fortalecida, foram doados, né? Roçadeiras, motosserras, equipamentos de proteção individual. Também teve uma lancha voadeira que foi doada para a comunidade. Então a gente vê que a comunidade recebe um aporte de materiais, equipamentos, mas também de formação. E a gente andava mais 7 quilômetros rodando e vinha 7 quilômetros para chegar aqui. Hoje não, tá um abraço. Nossos parceiros aí conseguiram muitas vitórias para nós. Carro, conseguimos moto, através do manejo, com os apoios tanto da STIL quanto do IFT. A gente já vai aqui sentado, já chega lá, já vai andar, já até volta, sentindo um arzinho gostoso, né? E aí já não tem aquela preocupação. E isso foi um aprendizado que a união faz a força, que a gente pode construir.
A Reserva Extrativista Arioca-Proanã e todo o trabalho de manejo desenvolvido aqui estão contribuindo para um presente e um futuro mais sustentável, não só para essa região, mas para todo mundo, já que quando a gente fala em impacto ambiental, seja ele positivo ou negativo, a gente está falando de um impacto global. E os planos para o futuro não poderiam ser melhores. Priorizar sempre o meio ambiente e a coletividade. E vale sempre lembrar que sozinhos não vamos constituir um mundo melhor. E aí, o meu sonho é melhorar, entendeu? Conviver com o povo, ver o que o povo precisa, correr atrás dos projetos para o povo, porque através do manejo está ajudando muitas famílias. Tem muitas famílias que estão aqui trabalhando por causa desse manejo. Foi a melhor coisa que já aconteceu aqui pra gente, foi a melhor coisa. Aqui sempre as vagas, quem quer vir, que é da RESEC pode vir, não tem, não, você não pode, pode. Qualquer uma pessoa que seja da RESEC chegar aqui pode vir sim trabalhar. E como que você imagina aqui a Resex para o futuro? Você acha que ainda tem muito que caminhar? Um trabalho que o seu pai começou, encabeçou, sofreu por isso, enfrentou, conquistou. Hoje vocês já colhem os frutos e como você espera continuar esse trabalho que ele começou? Olha, realizando mais ainda os sonhos dele, né? Que é ter uma escola de qualidade, de mais qualidade aqui dentro, né? Que seja um ensino médio, que seja até uma faculdade hoje para os nossos filhos, né? E um posto de saúde bem equipado dentro da nossa reserva, né? Então é uma das coisas também que o papai sonhou, né? E sonha até hoje, né? Para que os nossos filhos, os nossos netos venham usufruir disso daí, né? Então eu pretendo ter minha família, ter meus filhos aqui, vá deles, né? Querer usar desse recurso aqui, né? A gente conquistou isso em 2006, né? Com muita luta, né? De pessoas aí que lutaram e que algumas deram até suas vidas, né? Para esse território aqui, para mim estar aqui hoje. Se não fosse a luta da Resex, a gente não estaria aqui hoje, a gente estaria não sei aonde, né? Mas a gente está aqui sobrevivendo e com ideias, né? O que é melhor ainda é que a gente foi buscar um conhecimento lá fora para aplicar aqui dentro, para mostrar que existe, que a gente é capaz, que a gente mostrar para muita gente que as populações tradicionais da Amazônia hoje, elas com incentivo, elas com apoio, elas conseguem.